Teorias da aprendizagem, síntese de textos. Qual aspecto é valorizado na teoria piagetiana? A teoria piagetiana valoriza o aspecto psicológico espontâneo do desenvolvimento cognitivo e afirma que é preciso esperar o tempo correto, o desenvolvimento, para submeter a criança a determinadas aprendizagens por transmissão psicossociais. Diante dessas proposições teóricas e metodológicas, respaldadas pela lógica formal e considerando as estruturas naturais dos organismos, assim como as experiências com os objetos, a teoria piagetiana formula 4 estágios sucessivos de desenvolvimento cognitivo. Qual é o primeiro estágio do desenvolvimento cognitivo? O primeiro estágio é o da inteligência sensório-motora. Este estágio se inicia com o nascimento e se concretiza nas crianças até aproximadamente os 18 meses de vida, enfatizando a inteligência inata do ser vivo, ou seja, a capacidade natural que todo indivíduo apresenta para enfrentar os problemas, conflitos encontrados no ambiente. Qual é o segundo estágio do desenvolvimento cognitivo? O segundo estágio é o da representação pré-operatória, que se efetiva até os 7, 8 anos de idade aproximadamente. Configura-se pela possibilidade de representação, pela capacidade de pensar simbólica e abstratamente, e é o momento crucial da representação através da linguagem, da capacidade de representar um objeto por meio de um símbolo, de uma imagem mental, a abstração. Qual é o terceiro estágio do desenvolvimento cognitivo? O terceiro estágio é o das operações concretas. Este estágio, que se inicia a partir dos 7 ou 8 anos de idade aproximadamente, se efetivará por volta dos 11 ou 12 anos. E é nesta etapa que ocorre uma verdadeira revolução lógica no desenvolvimento da criança, pois é no início desse estágio que o desenvolvimento psicológico espontâneo atinge o nível da reversibilidade da matéria. É o momento da definitiva compreensão da noção lógica de que um objeto pode transformar-se, reverter-se, sem perder suas características materiais. A criança consegue constatar que A igual B e B igual C, portanto, poderá concluir que A igual a C. E neste momento consolida-se a definitiva operação lógica mental e a criança definitivamente supera a relação anterior e perceptiva que estabelecia com os objetos. É nesse estágio que a criança começa a reunir objetos por classe, tamanhos, formas, cores, etc., e também combina objetos conseguindo contá-los, separá-los, diferenciá-los. Como é definido esse estágio? Diferente da inteligência sensório-motora, perceptiva, intuitiva, por tentativa e erro, esta lógica das operações concretas possibilita relacionar, comparar, diferenciar e classificar, pois trata-se de uma lógica dedutiva operativa. Podemos pensar para definir esse estágio no seguinte exemplo. A criança consegue compreender que, se A mais B igual a X, portanto, A igual a X menos B, ou ainda B igual a X menos A. Qual é o quarto estágio do desenvolvimento cognitivo? O quarto e último estágio das operações formais, que se inicia entre os 12 ou 13 anos aproximadamente e se consolida até os 15 e 16 anos de idade.
Neste período, os jovens tornam-se capazes de raciocinar, de deduzir e de hipotetizar a partir de proposições verbais. É a lógica do discurso, dos raciocínios dedutivos e propositivos, no qual é possível uma reflexão a partir do ponto de vista do outro. Há, assim, a consolidação de uma lógica hipotética dedutiva. Trata-se da definitiva lógica dos raciocínios dedutivos e propositivos, não mais indutivos, perceptivos e intuitivos como a obtenção dessa forma de pensamento por ideias gerais e construções abstratas efetua-se de modo contínuo, dinâmico e respeitando o tempo de vida da criança. Somente por volta dos 12 anos aproximadamente, que é preciso situar a modificação decisiva na direção da reflexão livre e destacada do real, pois neste momento há a possibilidade de um jovem filosofar, refletir teoricamente e abstrair a partir do real. Os jovens, ao atingirem o nível das operações formais, estarão diante de um acabamento que levou aproximadamente de 15 ou 16 anos para se consolidar, uma vez que, para se chegar até ele, se faz necessário passar por todas as etapas anteriores, conforme os princípios da lógica formal defendidos por Piaget na construção de sua teoria. Como é compreendida a relação inteligência-pensamento estabelecida pelo autor? Todo organismo, ser vivo, tem inteligência inata para lidar com o ambiente de forma espontânea, por si próprio. Considerando a definição de Piaget acerca da inteligência, torna-se importante entender a relação inteligência-pensamento, que é estabelecida pelo autor. Piaget entende que o pensamento é a inteligência interiorizada que não mais se apoia sobre a ação direta no objeto, mas em imagens mentais, no simbolismo, na abstração. Uma criança pensa a partir do momento que tem imagens, representa mentalmente aqueles objetos que experienciou na prática, anteriormente e em decorrência de sua inteligência inata. A experiência com os objetos, realizada via recursos da inteligência inata da criança, é imprescindível para se construir o pensamento, isto é, para que a criança consiga simbolizar, representar e efetivamente pensar sobre algo. Existe inteligência antes da linguagem? É imprescindível considerar a importância da linguagem para se compreender este estágio de representação pré-operatória. Existe inteligência antes da linguagem, mas não existe o pensamento antes da linguagem. Isso quer dizer que para existir a linguagem é necessário o pensamento e vice-versa, pois ambos estão intrinsecamente relacionados. Ao longo deste processo lógico e sucessivo da construção da representação mental dos objetos, em que a linguagem é elemento fundamental, também as noções de matéria, peso e volume, em processo de desenvolvimento, contribuem ao aprimoramento dos instrumentos lógicos, estruturas fundamentais para o avanço da cognição humana em direção à consolidação do pensamento. Em resumo, a criança assimila e acomoda simultaneamente para manter-se em equilíbrio e continuar com seu processo de desenvolvimento cognitivo. Pela sua experiência com o mundo dos objetos, realizando operações de classificação, comparação e diferenciação,
ela construirá simultaneamente seu pensamento e sua linguagem a partir de sua inteligência prática. Este é o momento inicial da função simbólica, do jogo simbólico e da linguagem, no qual a criança encontra-se entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. É o momento crucial no qual o brinquedo boneca, por exemplo, passa a ser chamado de neném e o objeto colher chamado de gatinho, dentre outras abstrações, relações que a criança realiza a partir dos objetos que experiencia. No estágio da representação pré-operatória, tudo que foi adquirido no estágio anterior, no período da inteligência sensório-motora, precisa ser reelaborado, reconstruído e representado exteriormente pelo indivíduo, tendo como referência o outro, a linguagem social. Assim, o indivíduo constrói sua capacidade de representar o mundo. Contribuições. Aos educadores, a teoria piagetiana pode oferecer subsídios de extrema importância para a compreensão dos processos de aprendizagem escolar, pois provê o professor de descrições peculiares relativas à atividade cognitiva do aprendiz na sua relação e à apreensão dos conteúdos escolares. Em suma, entende-se que a teoria piagetiana pode contribuir para a construção de novos conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, conhecimentos relevantes na construção de práticas educativas que respeitem os níveis de desenvolvimento da criança na escola. Na parte 1, estudamos Skinner. Na parte 2, estudamos Piaget. Próximo vídeo, parte 3, Vygotsky.